Olá pessoal, me chamo Gustavo e eu e Vanessa somos alunos e membros da Liga Acadêmica de Doação e Transplante de Órgãos. A gente preparou uma apresentação onde a gente fala um pouco sobre o diagnóstico de morte encefálica. E essa apresentação já tinha sido feita internamente para a Liga, mas ela pode ser interessante e acrescentar mais os conhecimentos de vocês sobre o tema. A apresentação pode ser dividida em diferentes pontos, entre eles o histórico, a definição, aspectos legais, o preparo, o exame propriamente, além dos exames complementares e estatísticas atuais. Morte encefálica foi descrita pela primeira vez pelos médicos Mollaret e Guillain em 1959, como estado de coma de passé, ao observarem pacientes em coma sem resposta ao estímulo doloroso, sem reflexo do tronco cerebral e com eletroencefalograma isoelétrico. Desde então, a descrição do estado de morte encefálica deveria ser diferenciada do estado vegetativo persistente. No estado vegetativo, o cérebro retém funções como manutenção da respiração e circulação de forma autônoma, além de haver atividade completa ou parcial das funções hipotalâmicas. Na morte encefálica, a lesão irreversível e comprometimento da atividade cerebral e do tronco encefálico. Como consequência, o corpo não consegue desempenhar autonomamente a respiração nem a circulação. É importante salientar que mesmo em morte encefálica, ainda podem estar presentes alguns reflexos como Babinski, uma vez que são inibidos naturalmente. Os principais causadores de morte encefálica são as lesões de trauma crânioencefálico, acidente vascular encefálico, encefalopatia anóxica por causa de uma parada cardíaca, tumores ou infecções do sistema nervoso central. De maneira geral, os fatores causais levam a uma pressão intracraniana elevada, que ocasionam na perda de massa encefálica e consequente interrupção do fluxo sanguíneo encefálico. Mesmo assim, foram definidos alguns critérios para aumentar a sensibilidade desse diagnóstico. Ele foi feito em pacientes que tenham tido mais de 37 semanas de idade gestacional, sejam maiores de 7 dias de vida, estejam em ventilação mecânica e que possuam uma causa de coma bem definida, além de ser necessário aplicar a escala de coma de Glasgow neles. Muito importante também é descartar causas que confundam o examinador como sedação medicamentosa ou outras possíveis causas reversíveis de tronco não funcionante. No Brasil, temos duas legislações emitidas a nível federal que regulamentam a prática médica quanto ao diagnóstico de morte encefálica. Uma delas, a mais antiga, foi baseada na Resolução 1480, de 1997, do Conselho Federal de Medicina. A primeira, onde estabeleceram-se critérios para iniciar o protocolo de morte encefálica. Nele, delimitava-se que, para o diagnóstico, o paciente precisava estar num quadro neurológico de causa conhecida, processo irreversível, havendo comprovação através de 2 exames físicos completos, um deles por um médico neurologista e um exame complementar encefálico. Se busca no exame físico o estado de coma aperceptivo, a ausência de atividade motora supraespinal, que constata a lesão do tronco e apneia. Ficou estabelecido um intervalo entre esses exames físicos, que respeitam uma relação inversa em tempo à idade do paciente. Assim, bebês têm um intervalo maior entre o primeiro e segundo exame do que adultos. No exame complementar, busca-se também avaliar a atividade elétrica ou metabólica ou perfusão sanguínea do encéfalo. Na resolução atualizada de 2017, buscou-se preencher as lacunas da de 97, onde, além de complementar as definições, foram descritas do exame físico para padronização e revisão de metodologia. Nela, definiu-se como morte encefálica um quadro neurológico de causa conhecida, sendo um processo irreversível advindo de uma condição capaz de causar a morte encefálica. Manteve a necessidade de 2 exames físicos e um complementar, que buscam um coma não perceptivo, ausência de reatividade supraespinal e apneia persistente. Das mudanças que mais destacaram-se incluem a não obrigatoriedade do neurologista titular para o exame físico, sendo necessário somente que os examinadores tenham capacitação, que é concedida àqueles que possuem no mínimo 1 ano de experiência nos atendimentos de pacientes em coma e que tenham acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de morte encefálica, ou também aceita-se que eles tenham um curso de capacitação para determinação de morte encefálica. A própria resolução descreve o conteúdo programático de um curso de capacitação mínimo que envolve aspectos éticos e médicos do exame. Além disso, reduziu-se para 6 horas o tempo mínimo para início do diagnóstico. Foi reduzido também o intervalo de tempo entre os exames clínicos. Anteriormente, eram necessários 2 testes de apneia, mas reduziu-se para 1. Por fim, a diretriz rege também sobre a comunicação entre médicos e familiares, que deve ser sempre constante e clara,
ocorrendo desde antes de iniciar o processo. Quanto aos exames complementares, nós temos 4 possibilidades, dentre elas o eletroencefalograma, que mede, assim como no eletrocardiograma, o nível de atividade elétrica cerebral. Temos a cintilografia, que avalia a perfusão e disfunções na circulação do sangue cerebral, e também o Doppler e a estereografia, que se assemelham à cintilografia, mas possuem metodologias diferentes. O Doppler, especificamente, se trata de uma ultrassonografia que capta pulsos sanguíneos. Já a arteriografia captura uma imagem de fluxo diretamente. Partindo para o exame em si, então, pessoal, a gente tem que revisar rapidamente o que eles buscam. Estabelecer de maneira objetiva que a ausência dos reflexos do tronco encefálico e a apneia. É importante eliminar fatores que possam levar a um erro diagnóstico, como temperatura inferior a 36,5 graus, hipotensão ou disfunção eletrolítica. Aí eu trago um exemplo mais claro, que é o do sódio. Deve estar entre 160 e 120. Além disso, deve-se descartar intoxicação exógena ou que o paciente esteja sob o efeito de psicotrópicos, sendo necessário um período de tempo para desintoxicação, entre 24 ou 48 horas, antes de realizar o exame. O exame possui padronizações que são feitas para reduzir variação e aumentar a especificidade do diagnóstico, assim removendo causas confundentes. Dentre os exames feitos estão os reflexos pupilar à luz, corneano, vestíbulo ocular, a resposta à estimulação hierossomática, reflexo óculo-cefálico e, por fim, o teste de apneia. Mas antes de iniciar essa busca por reflexos do tronco, avalie-se o paciente de acordo com a escala de coma de Glasgow, sendo obrigatório obter Glasgow 3 ou menos se você estiver usando a escala revisada, mais recente, que incorpora o reflexo pupilar à luz como fator relevante. A escala de coma, ela estuda o grau de abertura ocular, a resposta verbal a estímulos e a resposta motora à dor do paciente. Os exames são feitos em uma ordem específica rostrocaudal, uma vez que as perdas das funções respeitam uma piora progressiva nesse sentido. Nessa figura que eu trago para vocês, há de uma maneira ilustrativa as regiões avaliadas pelos diferentes exames. Agora a gente vai falar sobre eles de maneira específica. O primeiro deles, o reflexo pupilar, avalia o segundo e terceiro par craniano do tronco encefálico e é realizado através de um estímulo luminoso projetado na pupila do paciente. Busca-se uma miose reflexa que está ausente frente a uma lesão. Não esqueça também de sempre avaliar o reflexo direto e consensual separadamente em ambos os olhos. O segundo exame, o reflexo corneano, avalia o quarto e sétimo par cranianos, que tem seus núcleos presentes na ponte. Deve-se utilizar uma haste com algodão na extremidade embebida em água destilada preferencialmente, tá? E encostar ela na córnea. Em um exame normal, isso ia provocar um fechamento ocular das pálpebras, mas, se não houver resposta, já constata-se uma lesão. O reflexo vestibulocalórico, nosso terceiro exame, é mais abrangente que os anteriores. Ele avalia os nervos vestibulococlear, oculomotor, abducente e troclear. Ele é feito da seguinte maneira: com uma das mãos, o examinador abre as pálpebras do paciente e com a outra mão injeta com uma seringa sem agulha solução de água salina gelada no meato acústico do paciente. O que se busca? Um reflexo de movimentação ocular e aguarda-se por alguns minutos, em torno de 10 minutos, antes de concluir a presença ou a ausência desse reflexo. Nosso próximo exame, o reflexo óculo-cefálico, ele avalia os mesmos pares cranianos do exame anterior. No entanto, ele é um exame que requer um cuidado maior, não devendo ser realizado em caso de suspeita de trauma cervical por causa da sua movimentação. Nele, o examinador rotaciona a cabeça do paciente para ambos os lados. Ele vai fletir e flexionar por fim também. O que ele busca? A presença de qualquer movimento ocular do paciente durante esses movimentos. Então, se eles não estiverem presentes, vai indicar uma lesão. O penúltimo teste, o reflexo de tosse, avalia os nervos glossofaríngeo e vago do bulbo. É um pouquinho mais complicado que os anteriores, mas também deve ser feito. O examinador deve introduzir uma cânula ou sonda de aspiração na traqueia, buscando um reflexo de tosse, sucção ou movimentação facial desse paciente. Se estiver ausente, já nos leva a pensar na lesão também. O teste de apneia ele é o último a ser feito por causa dos potenciais danos que ele pode provocar no paciente. Ele é essencial para o diagnóstico de morte encefálica porque ele possui valor preditivo positivo próximo de 100%. Mas como ele é feito?
Primeiramente, ajusta-se a ventilação mecânica desse paciente para obter pressão parcial de CO2 arterial entre 40 e 45 milímetros de mercúrio. Para obter esse valor, preconiza-se que deve-se hiperoxigenar ele por pelo menos 10 minutos com oxigênio a 100%. Durante todo esse procedimento, utiliza-se gasometria para monitorar os valores de PaCO2 e oxigênio do paciente. Depois disso, tu tem que desligar a ventilação mecânica e inserir uma sonda profunda na traqueia com oxigênio, fluxo de 6 litros por minuto em pessoas adultas e 1 litro por 5 kg por minuto em crianças. Depois tu vai descobrir o tórax desse paciente e aguarda 10 minutos observando qualquer incursão respiratória que venha a ser feita. A prova tem que ser interrompida se houver dessaturação inferior a 75%, bradicardia ou hipotensão. Nesses casos, o teste é validado se for constatada a apneia em PaCO2 maior que 55 milímetros de mercúrio. Se houver incursão respiratória nesse período ou em qualquer tempo dentro desses 10 minutos, descarta-se a morte encefálica e deve ser feita uma reavaliação desse paciente. Então, pessoal, finalizando a nossa apresentação, de maneira resumida, eu trago aqui para vocês nessa ilustração uma representação de todos os exames feitos para o diagnóstico de morte encefálica. Aqui não estão representados apenas só a avaliação inicial, que tem a escala de Coma de Glasgow, e o teste de apneia, que encerraria os exames. Por fim, trago algumas considerações. O correto diagnóstico ele tem importância quando se está falando de números absolutos, uma vez que o profissional de saúde que sabe identificar um possível doador tem menos chances de deixar passar um futuro potencial doador. Eu trago para vocês um gráfico para demonstrar a escada progressiva de perdas durante o processo em números absolutos no Rio Grande do Sul, entre janeiro e junho desse ano. Tá? Ele é bem atualizado. Eram aproximadamente 300 pacientes potenciais doadores, e desses apenas 250 foram constatados como doadores elegíveis. Menos ainda, 100 foram efetivados. Portanto, se aumentarmos os números antes de entrarem nessa tabela, podemos obter mais órgãos transplantados no fim. Nós dois agradecemos a atenção de vocês e deixamos também aqui a nossa bibliografia disponível para consultas mais aprofundadas nesse tema.